Nem tanto. Pessoal, boa noite. Eu estou tão feliz de vir aqui. Fazia tanto tempo que não vinha, não é? Eu fui lá, estava lá no Emmanuel uns tempinho atrás, falei, Zezinho, as meninas de Cardoso não chamaram mais a gente para ir lá? Ele falou assim, não chamaram nada. Aí eu falei assim, tá bom, né? Aí passou um tempinho, me mandou recado, você não quer vir falar aqui? Eu falei, uai, mas ó, como é que a espiritualidade anda, né? Fazendo a rodinha, né? Então, eu trouxe aqui esse livro aqui. O Emmanuel, na pandemia, o centro, fez 70 anos. Daí a gente não pôde fazer nada, né? Então, o Gerson Sestini, que é o irmão da Dona Hilda, ele resolveu fazer esse livro, e é um livro assim, é um relato muito singelo da história do Emmanuel, é um relato muito simples, diante da grandeza daquelas pessoas que fundaram o centro, como assim, guardadas as devidas proporções, né, os 500 da Galileia, porque vieram aqui desbravando a cidade, tudo. Então é assim, é um breve relato que fica na nossa lembrança, tem algumas fotos aqui atrás dos fundadores, algumas biografias e pro acervo aí de vocês, tá? Hoje o nosso tema, eu vou falar um tema que está me incomodando um pouco, que é a família. A família mesmo, né? Então, vou contar umas histórias antes disso, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz, ele é muito pródigo nessas histórias, né, de família. Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 9, tem a história do Pedro, né? O Pedro, ele era um médico muito sem escrúpulo, né? Então, o que ele fazia? O que o paciente queria, qualquer atitude, ele tomava como médico, não tinha problema. Ele começou a prestar atenção no irmão dele, e então ele começou a perseguir esse irmão, né? E começou a medicar, de maneira que ele conseguiu interditar esse irmão e internar num manicômio. Aí ele ficou com o patrimônio do irmão e a cunhada. E foi isso. Lá no plano espiritual, o irmão descobriu a trama e o que ele se transformou em quê? Num obsessor do Pedro, né? Então, eles estão aqui, está reencarnado. A ex-cunhada é a atual mãe dele, do Pedro, né? E o Pedro tá, aquele jovem, absolutamente subjugado pelo irmão que não reencarnou, né? Então, naquele processo obsessivo, muito dolorido, né? Muito desgastante para o obsedado, né? A ausência de perdão total. Um outro caso também dos domínios, que é no capítulo 23, é uma senhora que tem uma crise nervosa muito grande, ela está muito espoliada, passando assim, ela é cercada por vários espíritos inferiores, mas um tem o domínio total dela, né? E ela fala um dialeto lá da Toscana que ninguém nem entende, ela só conversa com ele sobre esse dialeto. Esse processo obsessivo desses dois já vem de 1000 anos. 1000 anos, tá lá, pega nos domínios da mediunidade, vocês vão ler essa história. 1000 anos. E eles pararam naquele 1000 anos atrás, eles falam aquela língua, e ela, reencarnada agora, falando também esse dialeto que ninguém entende, né? A família leva ela lá, ela está muito espoliada. Mas então, o que aconteceu? Por que surgiu esse processo? Ela tinha, lá 1000 anos atrás, ela tinha ascensão sobre ele, estavam os dois encarnados. Então ela transformou ele num estrangulador. Quando ele percebeu, isso vem passando no ano, quando ele percebeu que ela estava manipulando ele para o mal, o que ele fez? Ele se transformou no obsessor dela. E eles fizeram uma fixação mental daquele tempo e eles estão ali ainda desse jeito. Então, o que acontece? A espiritualidade arrumou um desfecho provisório para isso, né? Tendo
a mulher melhorou um pouquinho e aceitou receber o Pedro como filho para ver o que dá para fazer, né? Mas, de qualquer maneira, o futuro é incerto, porque eles ainda persistem no ambiente de 1000 anos atrás. Isso é bem interessante, né? A ideia fixa, né? E lá também no capítulo 24 tem a história de uma família. É o pai, a mãe e 5 filhos, né? O pai é um espírito devedor, né? Que ele está tentando uma remissão e ele ficou acamado. Uns tempos ele era normal, depois, conforme ele foi envelhecendo, teve um problema nas pernas, não andava mais. Sempre era um pai de família muito dedicado, mesmo acamado, sem andar, ele procurava fazer algum servicinho para ajudar a manter a família e tal, né? E quando ele acamou, ele se tornou espírita. E ele se tornou também um espírito muito resignado e muito focado em se redimir, pagar essa dívida que ele tem. Então, a mulher dele tem uma única filha, a Laura, e que é um espírito afinizado com a mulher dele, que eles vieram para ajudar ele na perseverança, né? E ele tem 4 filhos homens, né? Um é o Américo, é completamente alienado, tem o espírito todo comprometido, completamente. O Mário é alcoólatra. E os outros 2 são 2 moços assim, de vida fácil, que não se interessam por nada, não trabalham e tal e tal. O que aconteceu? Por que tem essa formação familiar? A mãe e a filha, espíritos afins, trabalhando no bem, ele em processo de remissão e os 4 filhos, assim, bem problemáticos. O que acontece? Ele era, na encarnação passada, ele era um malfeitor. E ele alicia esses 4 rapazes para trabalhar para ele. Quando chega lá no plano espiritual, ele se arrepende. Então, ele veio nessa formação familiar e eles estão num trabalho muito grande para poder reencaminhar esses filhos, né? E ele tem o apoio da Laura e da esposa. Tem também no nosso lar a mãe do André Luiz, né, que era um espírito muito elevado, né? Ela tinha que adensar o perispírito para poder vir visitar o André Luiz e em nosso lar, hein? Imagina. Mas ela tinha o marido, que estava na região inferior, né? Pensando só em dinheiro, até a lama ele achava que era dinheiro, assediado por 3 ou 4 entidades femininas que ele tinha desencaminhado. Então, o que ela faz? Ela pede para reencarnar. E reencarna, recebendo ele de novo como marido, ela mesma programa. E essas entidades femininas como filhas, num processo reparatório e tal. Depois também em Missionários da Luz, nós temos o clássico, né, caso do Segismundo, né, que é o Adelino e a Raquel, em tempos idos para trás, formavam um casal. O Segismundo se apaixonou pela Raquel, deu um jeito de empurrar o Adelino lá num penhasco, ficou com a Raquel por uns tempos. Percebeu que não era isso que ele queria, deixou ela de lado e foi para outras aventuras. E ela, mulher, naquele tempo, não tinha o que fazer. Ela foi, então, para a vida fácil. Então, era essa. Segismundo, no plano espiritual, progrediu muito. Muito. Chegou um ponto que ele queria alçar planos mais elevados e não conseguia, porque ele tinha essa pendência com Adelino. Então, foi programado para ele renascer, filho de Adelino e Raquel, né? Eu acho interessante essa história do Segismundo, porque fica tudo certo lá no plano espiritual. Quando chega, eles têm o primeiro filho, que é um filho assim de apoio para o lar, não é? Quando chega a vez do Segismundo, que ele começa a ir no ambiente do lar do Adelino e da Raquel para reencarnar, o Adelino, quando ele se desprende do sono, ele olha para Segismundo e corre apavorado, ele tem medo, vai me matar de novo, vai me empurrar de novo. É uma coisa de criança, é muito interessante isso. Aí o que aconteceu? O Segismundo teve que ser doutrinado para poder, o Adelino teve que ser doutrinado para poder perdoar o Segismundo, para o Segismundo renascer, para poder haver aquela harmonização,
reajuste sentimental deles. Então a gente fica pensando, como será que foi essa família, né? Como será que o Adelino enfrentou, né, a questão do Segismundo, tudo? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Esse é o capítulo 4. Então, o item 4, ele está falando da reencarnação. O que é a reencarnação? É o retorno do espírito à vida física, num novo corpo, que não tem nada a ver com o anterior, adaptado para aquele espírito, um novo corpo, né? Então, isso é que é reencarnar. É a volta do espírito à vida física com um novo corpo, feito especialmente para aquele espírito. Então, a reencarnação, ela só se dá de que maneira? De pai e mãe. A gente só reencarna se a gente tiver um pai e uma mãe. Então, se tem o pai, a mãe e o filho, fica o quê? Uma família. Não é à toa que o nosso processo reencarnatório é assim, de pai, mãe e filho. Lá no Consolador, a pergunta 179 é feita assim para o Emmanuel, né? O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de se projetar aqui na Terra? Sim, todos esses casos que nós vimos, a família foi organizada lá. Não é? Então, é sim. Toda família tem suas origens no plano espiritual. Por que isso? Porque no lar é que se reúnem todos aqueles que se comprometeram lá no plano espiritual. Então, por que que isso acontece? Por quê? Porque eles vêm para que a família, para realizar na Terra a tarefa do quê? Da fraternidade universal. E não é esse o nosso caminho? Da fraternidade universal? Ninguém, não vem, nada vem do todo para o uno. Se a gente quiser aspirar à fraternidade universal, que é a nossa finalidade, nós temos que começar aqui, de um para o todo, dentro da nossa família. Então, por isso que as famílias são programadas lá. E vocês viram que a gente merece, né? Que as famílias sejam programadas lá. Nós somos espíritos devedores, nós temos muitas dívidas, nós somos debaixo da mesma lei. Então, não tem o melhor, não tem o pior. Então, tudo tem que vir de lá. Então, a fraternidade universal, que é aquela fraternidade que é definitiva. É por isso. Então, numa família, o que nós temos? Olha, preste atenção se vocês identificam isso nas famílias de vocês. Nós temos numa família, relações simpáticas, que são aqueles espíritos que nessas relações, preponderância são os elos do amor, são os elos afetivos, que vêm já de encarnações passadas. Então, se a gente prestar atenção na nossa família, cada um na sua família, a gente vai identificar isso. Aquela mãe com aquela filha, que chama Laura, do pai lá dos 4 rapazes, elas eram espíritos afins. Então, essas são as relações simpáticas. São aqueles espíritos que são companheiros nossos, que vêm para auxiliar a tarefa. Porque essa família daquele senhor é muito claro isso aqui. A mãe e a filha estão ajudando ele para poder reconduzir os rapazes. Tudo vem de lá e a relação simpática está aqui. Por quê? Porque depois vem também as relações antipáticas, que são daqueles espíritos que nós somos devedores deles, que nós desencaminhamos, que nós temos que reorganizar, que reconduzir no caminho. Então, são relações muitas vezes de ódio, que vem perseguições já desde o passado. Por quê? Porque tem que haver o reajuste de sentimento. O Pedro, ele tem que fazer, e mesmo a mãe, né, tem que fazer, de haver o reajuste de sentimento.
O Segismundo, ele queria esse reajuste de sentimento daqueles que ele prejudicou, do Adelino e da Raquel, para poder progredir e ir para a fraternidade universal. Então, na nossa família tem isso, se a gente prestar atenção. Aqueles que se afinizam e aqueles, vamos supor, que trazem para a gente algum tipo de preocupação e tal. Então, o objetivo é esse mesmo, é o reajuste de sentimento e a busca do relacionamento fraterno, né? Prevendo o quê? O futuro, né? Nós temos no livro Ação e Reação, acho que é capítulo 22, a história do Ildeu e da Marcela. O Ildeu e a Marcela, eles já vinham várias encarnações como marido e mulher, eles não tinham conseguido acabar nenhuma. Nessa eles estão aqui, de novo, marido e mulher, eles têm 3 filhos. Um menino, que acho que chama Pedro, que é o mais velho, afinizado com a Marcela. E 2 meninas. Essas 2 meninas são 2 entidades que o Ildeu desencaminhou e tem com elas responsabilidade de reconduzir para o caminho. E o outro menino veio para ajudar a Marcela. O Ildeu não aprendeu nada. Ele estava lá no plano espiritual, assumiu toda essa responsabilidade, não é? Mas ele levava uma vida de solteiro e dava muito trabalho. E lá dentro do lar, ele perseguia o garoto, né? E mimava as meninas. E a Marcela, para ele, não era nada. Então, quer dizer, ele não aprendeu nada, não é? E estavam em vias também de se separar, porque há certos casamentos é melhor a separação. Eles estavam, é um problema muito sério isso daí, muito que a gente vê, né, muitas vezes. Então, quer dizer, aqui são as relações antipáticas, né, dele para o garoto e dele para a própria esposa. Então, essa convivência comum, muitas vezes, a maioria das vezes, e a intenção é essa convivência comum dessas relações antagônicas, né, de espíritos que precisam de reajuste. Quando entro na nossa vida comum, que a nossa vida comum aqui na Terra não é fácil, não é? Nós sempre passamos por problema. É uma crise de dinheiro, é uma crise de não sei o quê, é uma crise... Então, quando a família entra nessas crises de um sofrimento dentro do lar, acaba que esses espíritos antagônicos, eles acabam se harmonizando. Um ajudando o outro, ou numa doença, sabe? Então, é uma chance, todos esses percalços que a gente passa dentro de uma família, é a chance que a gente tem de harmonizar. Então, numa doença, aquele que a gente não pode nem olhar para a cara dele, mas se a gente está lá doendo, derretendo, aí aquele inimigo vai lá e fala assim, deixa eu te ajudar a fazer alguma coisa. Nossa, ele me ajudou. Então, esses problemas são feitos para isso, para que a gente aprenda. E vai, aos poucos, reajustando esses sentimentos, não é? Então, o sentimento é assim que o sentimento de inferior, ele vai passando para um sentimento regenerativo. Quando numa doença, num aperto qualquer, aquele que a gente acha que não gosta da gente vem ajudar. Ou a gente ia ajudar aquele que a gente não vai com a cara. Então, a gente muda o tipo de sentimento, já entra no sentimento de regeneração, não é? Então é assim que a gente vai transformando as nossas aflições acima dos laços de sangue. E é assim que a gente vai formando o instituto da família. É assim. Agora, se a gente vira as costas, aí o que acontece? A nossa dívida não cessa, a gente fica com a dívida lá, vai adiando. Igual o Will deu com a Marcela. A gente vai adiando. Agora, se a gente muitas vezes se supera e dá o primeiro passo, aí a gente já vai trocando o patamar vibratório, não é? Então, é assim que a gente cria os laços imperecíveis. É essa que é a construção real e definitiva. E começa dentro da nossa casa, não começa de lá de fora ou daqui do centro, sabe? Começa aqui dentro.
Se toda a família fizer esse trabalho, a gente vai entrar na fraternidade universal, que é o nosso objetivo, né? Então, lá no Consolador, o Emmanuel fala assim, ele conclui o seguinte, que o casamento na Terra é sempre resultante de determinadas decisões tomadas no plano espiritual. Aí, nessas decisões, se o espírito for mais elevado, ele mesmo se orienta, que é o caso da mãe do André Luiz, que lá, ela não tem nome lá no livro, ela chama a mãe do André Luiz. É o caso dela, ela se orientou, né? Agora, se o espírito é mais inferior, então ele é orientado. A Marcela e o Deu, o Segismundo, eles tinham orientação das equipes do nosso lar, eles eram tutelados de nosso lar. Tanto que o André Luiz estava nos atendimentos e vem trazendo isso para nós, né? Então, aí eles têm também os tutelados dele. Bom, uma outra coisa que o André Luiz o Emmanuel chama atenção para nós é a questão da cólera. A cólera não resolve problemas evolutivos, ele fala. Palavras textuais. Não adianta a gente chegar em casa e ficar brigando, gritando, discutindo, encolerizado, bate, não fala. Isso não resolve problema evolutivo. Não adianta. E a gente tem que se controlar e procurar sempre saber argumentar e não permitir que o descontrole domine a nossa mente, que não leva a nada. Então, o que é o casamento humano? O Emmanuel fala o seguinte, que o casamento humano está na vida da Terra previsto no quadro das provas expiatórias. Esse é o casamento humano, previsto nas provas expiatórias. Porque somos espíritos devedores. E muito provavelmente fizemos já o nosso acerto no plano espiritual. A gente não reencarna à toa. Não existe o acaso. Tudo é planejado, né? Então, ele entra nessa faixa de casamentos, de provas expiatórias. E também no conjunto das missões regeneradoras e santificantes. Quando a gente vê, né, a menina lá, o pai dos rapazes, né, tentando recuperar aqueles que ele mesmo desviou. Então, ou é de provas expiratórias e também de missões regeneradoras e santificantes. Né? Lá no Lázaro Redivivo, no capítulo 49, chama Preparação Familiar. Eu acho tão interessante esse texto do irmão X, do Humberto de Campos. Ele começa falando assim, problemas familiares. Os problemas familiares é uma questão fundamental da felicidade humana. Por mais que a gente tente fugir dele. E um exemplo claro disso, e o Deu e a Marcela. Porque eles já vêm de 2, 3, 4 casamentos atrás para ver se eles, né, resolvem e não conseguem. Né? Então, o Humberto de Campos fala isso, que não, por mais que a gente tenta fugir, ele é fundamental para a nossa felicidade. Agora, nesses casos que a gente viu, ninguém perdoa e ninguém pede perdão. Num processo obsessivo, é muito difícil a gente distinguir a vítima do agressor. Porque a vítima de hoje foi um agressor do agressor de hoje. Entendeu? É difícil a gente falar que aquela é vítima, é difícil distinguir. Porque não é um processo que vem do nada. É sempre uma reação. Então, ninguém fala em perdão, ninguém fala perdoa, ninguém pergunta nada, não existe essa palavra perdão. Então, o Humberto de Campos fala que na morte, o que acontece? Na morte, a família não é que se desfaz, mas separa, né? Aí morre um, outro fica, morre dois, outro fica. É assim que vai se desfazendo, né? Isso, a morte, não apaga as recordações inferiores, como uma esponja que a gente pega lá e lava uma panela, que fica limpinho. A morte não apaga, porque a gente morre do jeito que a gente é aqui.
Não é porque a gente morre que a gente vai acordar outro lá no plano espiritual. Então, ela não apaga essas recordações inferiores. Como é que a gente vai destruir os laços inferiores que a gente tem com o nosso parente, com o nosso próximo? Como é que a gente vai destruir? Eles só terminam na morte quando, primeiro, suportado valorosamente, que é o caso da Marcela. Ela está suportando esse casamento. Ele não para em casa, ele tem uma vida de solteiro, ele é violento, essas coisas. Então, suportado valorosamente, com sacrifícios purificantes, uma tolerância heróica de uma parte, né? Então, esse é o comportamento ideal capaz de afastar um processo obsessivo. É esse o comportamento. E é assim que o espírito se livra dessa conta. Só que o que se redime é só o espírito elevado. A Marcela, se ela conseguir sozinha criar os 3 filhos dela, com o auxílio do menino, né, e reencaminhar as 2 meninas e tudo sozinha, a família toda, ela e os 3 filhos, vão se redimir, vão sair da faixa vibratória do eu-deu. Se ele quiser de novo se unir a eles, ele vai ter que pagar isso tudo de uma outra forma para depois ele entrar na mesma faixa vibratória deles. Então, não é a morte que vai livrar, não é. É a mudança. É a mudança. Então, a Marcela, ela está assim. Ali no livro não fala como é que vai ser, mas é muito bem explicadinho que se ela conseguir sozinha, porque ele vai embora mesmo, aí eles vão todos se redimir e ele vai ficar atrasado, né? Então, o que rege o plano espiritual para ficar harmônico? São os princípios de afinidade. É isso que a gente já sabe disso, né? Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque Humberto de Campos fala o seguinte: em nome de Deus, o mundo dá ao coração dos pais a missão educativa na Terra. Nós não nascemos de pai e mãe? Todos nós. Nós não somos também pais e mães dos nossos filhos? Então, é o que ele fala. Em nome de Deus, o mundo dá ao coração dos pais a missão educativa da Terra. Por isso que a gente nasce de pai e mãe e tem nos braços aquela criancinha frágil. Porque se ele não tratar, não trocar, ela morre. Né? Esse é o subterfúgio que o plano espiritual arrumou para a gente se apegar àquele ser que está ali nos nossos braços, que a gente nunca sabe por quê, qual que é, por quê que a gente tem um filho desse jeito, por quê que a gente tem uma criança que está sempre com a gente. São os compromissos que a gente tem, né? Que a gente tem que assumir. Então, a união de 2 seres da Terra nunca é casual. Nunca é um passatempo. Nunca. Embora muita gente ache, mas não é. Nunca é casual, nunca é o passatempo, porque serão 2 seres que serão convertidos em pais e mãe. Então isso não é um mero evento. E isso não significa só um belo berço, um belo quarto, uma decoração, um cesto de flor. Não significa nada disso. Transformar um casal em pais e mãe. Por quê? O que é o nascimento na Terra? Olha, para a medicina é um acontecimento biológico. A formação, né, a gestação é um acontecimento biológico. Para a política, vai para o senso, ele é um habitante a mais. Para a teologia, é mais uma alma do Criador. Para o lar, é uma bela alegria, uma desvairada alegria. Não é? É isso. Agora, para os pais, para o pai e para a mãe, é o quê? É o compromisso de aprender a educar daquela criança, né? De maneira que acolher na dose certa, amar, não abandonar.
Porque o abandono não é só você botar a criança na rua. O abandono pode acontecer no próprio lar. No próprio lar. Muitas vezes, uma criança que é arteira, que faz tudo, que é coisa que a mãe não liga, é um abandono. Não é que a mãe é boazinha. Tem a mãe que é boazinha, que deixa fazer tudo. Mas tem a mãe que abandona. Não é só jogar fora. O abandono no lar é muito sério. E muitas vezes a mãe, o pai não percebe isso. Vai largando, sabe? Então, o Humberto de Campos é muito incisivo nisso, né? Então eu pergunto, o que é um filho? O que é um filho para nós? É um companheiro de antigas lutas. Lutas para o bem e lutas para o mal. Não se iludam. Nós somos companheiros de luta dos nossos pais. Para o bem ou para o mal, nós somos companheiros. E os nossos filhos também, não é? A quem nós temos débito. O filho é aquele companheiro a quem nós temos débitos. Não lembra aquele senhor que tem os 4 meninos? Tudo desvairado, que ele mesmo, né? Não tem as meninas do judeu que ele mesmo. Então, são aqueles a quem a gente tem débito, né? E de quem recebemos alegrias puras, por crédito de longo tempo, que é o caso da mãe com a filha, que chama Laura, o caso do menino, da Marcela. Então, são relações que vêm, esses são também os nossos filhos, né? Então, o Instituto da Família é o quê? É um cadinho sublime de purificação. Sabe o que é cadinho, né? É aquela coisinha assim de amianto que você bota o metal ali e manda fogo. Aquilo vai derretendo, derretendo. Então, esse é o casamento. Não pensa que é um, né? Agora, se a gente tem um casamento difícil, é porque a gente já pode tolerar. Se a gente abandonar, é adiado a nossa tarefa. De uma maneira ou de outra, nós vamos ter que pagar. Então, ele fala que o casamento é um cadinho sublime de purificação, né? Que esquecer essa verdade vai nos custar um preço muito alto mesmo, né? E que tem consequências, né? Por exemplo, a gente pode esquecer essa verdade, abandonar tudo, nós vamos desencarnar num estado lamentável, porque na morte a gente não deixa os nossos sentimentos inferiores, né? A morte não é aquela esponja que lava a panela, né? E a gente acaba desencarnando com o coração escravizado na inferioridade. E por quê? Porque negligenciamos das nossas obrigações paternas. Então, é isso que a gente tem que pensar bastante, né? E a gente não está sozinho, porque o plano espiritual está sempre do nosso lado. Mas é em vão que eles alertam pela nossa realidade, ou que eles alertam, né, pelos nossos corações, não ficar pensando muito na vida material, né? Eles alertam que a vida é eterna, que nós somos espíritos eternos e que temos que pensar no futuro da nossa vida espiritual. Tudo, a espiritualidade está sempre com a gente, né? E depois, quando a gente desencarna numa situação pior do que quando encarnou, por conta de ter relegado, de não ter cumprido com as obrigações, aí a gente não adianta ficar lamentando. A lamentação não vale mais. O que vale? É aguardar o tempo, né? É aguardar o tempo da misericórdia divina, né? Porque nós já desperdiçamos o tempo de serviço. No lugar de trabalhar lá, nós resolvemos abandonar. Então agora tem que aguardar a misericórdia divina, né? Então, o Humberto de Campos, ele apela para os pais que não se percam, que não envenenem o coração dos filhos com maus conselhos, né? Ou com uma realidade que não é a realidade certa, não é? Que alertem os filhos para o dever, para o trabalho, né? Que anulam o próprio nosso egoísmo, o egoísmo dos pais, que anula, porque o nosso egoísmo é que acaba nos cegando, muitas vezes, de dar ao filho, achando que ele tem o céu
sendo que não é verdade. Criar numa redoma, com tudo na mão, nem isso e nem abandonar a porta fora. O que o Humberto de Campos recomenda para nós é a medida certa. É a medida certa, né? Então, o livro Estudo de Vida, esse livro aqui, na lição 10, ele fala, o André Luiz é engraçado, ele fala do êxito do casamento. Então, ele vai falar, por exemplo, para antes da gente casar, a gente tem que prestar atenção no entendimento. Se a gente se entende bem com a pessoa que a gente escolheu, no respeito, se vamos respeitar ou se vamos ser respeitados. Isso é antes da gente casar. Se a gente tem afinidade espiritual e não material com aquela pessoa, né? Então, ele sugere uma reflexão em torno da união, ele sugere noivado e ele sugere também religião. Eu vou ler um pedacinho aqui que tá, olha, ao invés de murmurações estéreis, ele está falando já do casamento. Urge dar provas de espiritualidade superior, repetidas no dia a dia, ao invés da murmuração, não é? Em lugar de conceitos extremados nas prédicas fatigantes, vale mais a exposição da crença pela melhoria da conduta. São os conselhos que ele dá, né? E aí ele vai falar também dos casais com religiões diferentes, né? Ele vai falar assim, quem deseja modificar a crença do companheiro ou da companheira, comece a modificar a si mesmo. Gente, nós não temos desculpa para fazer as coisas, porque o Emmanuel, o André Luiz, o Humberto de Campos, eles falam na lata que tem que falar, não é? Então, comece a modificar a si mesmo, na vivência da abnegação pura, no serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra, né, a capacidade de renovação dos princípios que abraça. Quer dizer, não tem que ficar doutrinando, né? Muda o seu comportamento, né? Vai falando devagar, muda o seu comportamento, né? Um simples ato de bondade no recinto do lar tem mais força persuasiva que uma dezena de pregações num templo, onde a criatura comparece contrariada. Uma única prova de sacrifício entre duas pessoas que se defrontam no convívio diário surge mais eficaz como agente de ensino que uma vintena de livros impostos de leituras forçadas. Então, aqui ele fala de todos esses itens aqui, de noivado, de sintonia, de afinidade espiritual. E fala também da questão religiosa. Não tem problema nenhum. Não quer ir na sua religião? Não vai. Não vai. Não quer. Não está pronto. A gente também não quer saber de outra religião. Não é esse o motivo para separar, né? Para sair de casa. Não é esse o motivo. Então, no livro Na Era do Espírito, né? Ele fala que o sofrimento ele vai estar falando, já é o Emmanuel, né? Que lá no plano espiritual nós nos comprometemos com firmeza, né? Agora, quando chega aqui, a gente recua. Já esquece da tudo. Igual o Adelino, né? Que assumiu o compromisso e depois ele recuou, né? Então, diante das nossas dificuldades familiares, nós temos que refletir no seguinte, que essa união familiar não se daria sem ter um fim justo. Não se daria sem ter um fim justo. E aí é que a gente tem que dar da gente mesmo, né, para a necessária mudança. Aí ele vai falar dos filhos. Os filhos. Se os filhos desprezam a gente, tem filho que despreza a gente, né? Que seu filho te desprezam, não deixe de amar. Por quê? Os defeitos são lesões espirituais que nós mesmos causamos em outros tempos. Então, aqueles 4 filhos daqueles filhos não estão nem aí para o pai e para a mãe.
Um está dementado, perispírito todo, o outro é alcoólatra, e os outros dois entram e saem como se a casa não tivesse vínculo nenhum. Quer dizer, são problemas causados muitas vezes por nós mesmos, não é? Então, quando o filho nos despreza, é situação para auxílio e não para fuga. Eu vou lembrar também que no capítulo 22 do Evangelho, fala não separar o que Deus juntou, que é isso que eu estou falando, não separar o que Deus juntou, porque a gente vê, né? Fala também da necessidade do divórcio, né? Porque há certos casamentos é melhor a separação. Esse da Marcela, por exemplo, do Ildeu, eles estavam chegando num funil que o próprio plano espiritual já ia organizar a separação, ia amparar ela para criar os filhos e seguir sozinha. Né? Então, aí sim, a nossa doutrina, ela acha que em determinados casos o divórcio é orientado e é o ideal, né? Porque tudo tem um limite. Né? Agora, o débito permanece. O débito permanece. O que não dá certo é esse negócio. Ah, vou casar, depois eu divorcio, aí caso de novo, divorcio. Aí já é uma outra coisa. Agora, nesses casamentos assim, a gente tem que ter essas possibilidades também, lembrando que o débito permanece. Que essa história aqui. Ela, muito provavelmente, que é o auxílio do nosso lar, ela vai conseguir sair daquela situação, levando os filhos, os 3 filhos. Agora ele não está pronto, ele prometeu uma coisa que ele não consegue cumprir. Então aí é a separação, porque ele acaba sendo um mau exemplo dentro de casa. Isso se dá também com a mulher. Se a mulher vir com um mau exemplo de casa, tem que separar, em favor daqueles que ali habitam. Né? Agora, ele não pode esquecer que o débito permanece e ele vai ter que ser pago de alguma outra maneira. Então, eu vim aqui para falar da família, eu vim aqui para falar do casamento duradouro, eu vim aqui para falar que o casamento duradouro independe da religião e independe do casal ter religiões diferentes. O que acerta tudo é a harmonia dentro do lar. Eu vou na minha religião e os filhos. Ah, pode levar com você, leva com você. Não, eu vou levar comigo. Vai, é religião. Não é? Religião. Desde que seja sério, que tenha uma moral e que ele faça minimamente obedecendo os padrões cristãos, não é? Isso é a harmonia. E é assim que a gente vai caminhando, passo a passo, para a fraternidade universal. Os filhos dentro de casa. Porque não é para fazer festa que a gente é pai e mãe. Não é para isso que Deus nos dá essa concessão. De nascer para melhorar de pai e mãe e de sermos pais e mães. Isso é para a gente tirar proveito, o melhor possível. Que Jesus nos abençoe. E eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês de ficar me ouvindo. Esther que vai encerrar?